Aleluia. Olá pessoal, boa tarde, paz seja com todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao programa Encontro com a Palavra, um programa da Igreja do Evangelho Quadrangular, Rua Sebastião Alves Marcato, 119, bairro Nova Era. Graças a Deus, sempre cultos às terças-feiras, nosso departamento de ensino, primeira quarta-feira mulheres, segunda quarta-feira homens, e depois desse departamento de homens, nós temos um tempo nas quartas-feiras de intercessão, oração em busca do Espírito Santo, em favor da nossa vida, em favor do nosso lar, em favor da nossa vida cristã, nossa vida espiritual. Quinta-feira são as visitas e tudo mais, na sexta-feira temos nossas campanhas, né? Vai começar dia 15 a campanha Obed-Edom. Nesses 3 últimos meses do ano estaremos orando para que Deus venha fazer algo precioso, um milagre como fez na vida de Obed-Edom e a sua família, transformando a sua casa de uma forma poderosa e maravilhosa. Aproveitar esses 3 meses, pedindo a Deus que venha transformar a nossa vida, as nossas estruturas no nome de Jesus, né? Ou seja, estruturas familiar, financeira, espiritual. Tenho certeza que vai ser um tempo muito, muito precioso para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. E aí vem um projeto de vida em dezembro, e aí nós estamos fechando o ano, nos preparando para os nossos 12 dias, que começam em janeiro, se Deus quiser, no nome de Jesus, tá bom? Maravilha! E queremos te convidar para nesse final de semana, no domingo de manhã, a 2 horários, 8 e 9h30, e depois às 5 horas da tarde, às 6h30, para a nossa Santa Ceia, né? Santa Ceia, 10ª Santa Ceia do ano, mês de outubro, e motivar você para estar conosco na madrugada, às 3 horas, e também às 3 horas da tarde, numa campanha muito preciosa e poderosa no nome de Jesus. E se prepare para o dia 18 de outubro, o médico dos médicos vai operar. Nós vamos entregar 10 frasconetes com óleo consagrado, óleo azul, que representa a cura divina, conforme as doutrinas do Evangelho. Vai ser um momento muito precioso. Aqui tem um endereço onde você vai poder assistir a transmissão, será na página da igreja no YouTube. Vai ser muito, muito bacana, muito precioso. O pastor presidente da igreja vai estar orando, ministrando uma palavra de cura, de libertação e de livramento na vida das pessoas no nome de Jesus, tá bom? Então vai ser algo muito precioso, muito maravilhoso. Então nós vamos entregar agora na Santa Ceia esses 10 frascos, e você, quero orientar, você vai entregar esse óleo a 9 pessoas. Uma você vai ficar com você, para você participar na sua casa, na segunda-feira, dia 18, e os outros você vai entregar para o seu amigo, o seu parente, o seu familiar, e orientar para que na hora ele vai receber, participar da unção, em nome de Jesus, tá bom? Vai ser muito bacana, vamos participar, ganhar almas para Jesus, né? É uma maneira de nós pescarmos as pessoas para Jesus, né? Fazendo milagre e essas coisas. Nós somos pegos, né? O peixe vai à isca pela necessidade da comida, né? Assim nós também vamos a Jesus por uma necessidade. Qual é a comida? Às vezes é espiritual, familiar, financeira, moral. Às vezes é um vício, às vezes é um problema de vício. Então eu vou até Jesus porque eu tenho uma fome, ou seja, eu quero resolver o meu problema como um peixe. Por isso que a palavra fala, quando fala de peixe, fala de multiplicação, fala de almas, de ganhar almas. A gente ganha almas, evangelizando, e nós temos essas armas, é lógico, armas, vamos dizer assim, prudentes, vamos dizer assim, para nós ganharmos as pessoas para o Senhor Jesus, e aí trazermos ao conhecimento da verdade, e aí a verdade vai, a verdade vai transformando, a verdade vai operando, a verdade vai libertando, graças a Deus, Mas vamos lá, olha, terça-feira agora, ontem nós não tivemos um encontro às 11h30 da noite, porque no dia da campanha da madrugada, nós não nos encontramos no programa
Liberdade e Vida só em Jesus. Nós não nos encontramos por causa do horário, né, e tudo mais. Mas semana que vem, no dia 13, nós estaremos, se Deus quiser, com o programa Liberdade e Vida, às 11h30 da noite até meia-noite e 15, orando, buscando a presença de Deus, clamando por um milagre, por uma solução divina, e a gente está junto para ajudar, para cooperar em nome de Jesus, tá bom? Maravilha, glória a Deus, aleluia. Olha, terça-feira no encontro com a palavra, nós falamos, né, de algo muito bacana, e pegamos um exemplo do versículo onde Salomão vai orientando o seu filho e vai dizendo, e disse, né, no capítulo 13, ele fala assim, olha, não seja sábio aos teus próprios olhos, tema o Senhor. E ele diz algo muito bacana, né, sobre aonde guardar, guarde no teu coração, no versículo, vou voltar no capítulo 3, versículo 1 ao 10, fala assim, meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida, por muitos anos lhe darão prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone, que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Então vamos lá. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-os na tábua do seu coração. É uma expressão, né, de como deveria ser, como que eu deveria agir em relação a essa dedicação, à sabedoria que eu estou recebendo do Senhor. Então existe, e é esse instrumento que eu quero falamos semana passada, nós falamos de algo muito bacana, e existe uma peça no vestuário judaico, é uma caixinha, são duas caixinhas que compõem esse vestuário, que compõem esse momento cultural e, né, espiritual na vida do judeu, porque tem um significado espiritual. Toda cultura judaica, ela tem um simbolismo, né, espiritual. Ela traz alguma coisa espiritual, e principalmente porque focaliza na pessoa de Jesus, focaliza na palavra, são sombras da pessoa de Jesus, são sombras da palavra de Deus. E o judeu, ele tem um objeto sagrado chamado tefilim. O tefilim é uma caixa de madeira, uma caixinha de madeira, aonde ele prende esse tefilim na testa e esse tefilim no braço esquerdo, quando ele é destro, e no braço direito, quando ele é esquerdo. E esse prende no bíceps, né, no músculo do braço, vamos dizer, eu sou destro, então eu vou amarrar esse tefilim, vou trazer essa corda amarrada do tefilim até a minha mão, essa corda vai até a mão, essa tira de couro vai até a mão, eu prendo no meu músculo, no meu bíceps, próximo ao coração, e eu prendo na testa, fazendo com que os laços, o restante da corda, ele desça à altura da coluna, né? Vá até a altura, as cordas até a altura da coluna. Tem muito significado isso. Então, a palavra de Deus no livro de Deuteronômio fala assim, que essas palavras que hoje te ordeno sejam cravadas em teu coração, em tua alma, e as atarás como sinal na tua mão, e servirão de lembrete entre os teus olhos. A caixinha aqui em cima. Literalmente uma caixinha amarrada. É o nome dessa peça, se chama tefilim. Tefilim. O interessante é que, uma coisa muito interessante uma coisa que mostra, desculpa, eu me perdi um pouquinho aqui nos textos aqui. Vamos lá, eu queria compartilhar uma história com você. Deixa eu ir nessa história,
que essa história me chamou muita atenção. Essa história é um best-seller da literatura e dos desenhos, né? É um livro que é feito de desenhos e conta uma história, e ele ganhou um prêmio por causa do seu conteúdo e por causa do livro nos fazer pensar as formas de amar. Tem a ver com o tefilim, porque são duas caixas, né? Uma caixinha na testa e uma caixinha no braço. Então, conta-se uma história, aliás, um escritor chamado Stephen King escreve uma história muito bacana. Ele faz histórias que mostram algumas, vamos dizer assim, alguns ensinos morais, de amor, conduta. Em um dos seus livros chamado O Homem que Amava Caixas, conta a história de um homem que amava o seu filho, e o seu filho o amava. O seu filho tinha mais ou menos uns 7 a 8 anos, ele amava o seu filho, ou mais novo, ele amava o seu filho o amava, mas ele não conseguia expressar o seu amor. Ele não conseguia falar para o filho que o amava. Olha que interessante. Ele tinha um amor muito grande pelo filho, o filho também tinha um amor muito grande por ele, e essa falta essa falta de se expressar, ele fazia caixas. Então ele fazia caixas pequenas, caixas grandes, caixas altas, caixas de todos os tipos. Ele fazia caixa. Ele amava caixas. E de todos os tipos ele construía, montava, colava essas caixas. E ele resolveu demonstrar o amor ao filho fazendo caixas. Então ele fazia castelos de caixa, ele era muito habilidoso, né? Então, para mostrar que amava o filho, ele construiu um castelo de caixa, ele construiu um avião de caixas, ele construiu um carrinho de caixas, para poder mostrar para o filho o quanto ele amava. O filho brincava no castelo, brincava com o avião de caixa, brincava com o carrinho de caixa. Chovia, não tinha brinquedo, porque molhava o papel e a caixa, e o brinquedo se desfazia. Os amigos do menino vinham, brincavam com diversas caixas, caixas grandes, pequenas, caixas de carrinho, caixas de avião, caixas de castelo, caixas de diversas formas. E as pessoas, né, que conviviam com ele não entendiam essas suas ações para demonstrar o amor para as pessoas, para o filho dele. As pessoas falavam mal dele pelas costas, as pessoas riam dele pelas costas, as pessoas criticavam ele pelas costas, mas essa foi a forma que ele achou de expressar o seu amor pelo seu filho fazendo caixas. O homem que fazia caixas. No final do texto do livro, traz uma mensagem, traz uma ideia, traz uma mensagem de que o amor não é feito apenas de expressões, de palavras. O amor é feito de alguma coisa. Às vezes nós ficamos com dificuldade de expressar o amor porque achamos que não temos palavras o suficiente para expressar o amor. Mas o amor, ele não é só feito de palavras, ele é feito de atitudes, ele é feito de ações, ele é feito de fazer alguma coisa. Esse homem não sabia como falar que amava o filho, mas ele fazia alguma coisa para poder demonstrar que amava o filho, e ele resolveu fazer caixas, brinquedos de caixas, para poder mostrar ao filho que o amava. Isso nos traz à tona alguns pensamentos, nos traz algumas reflexões, e uma delas é: eu faço alguma coisa para demonstrar o amor, ou eu só falo de amor? Falar de amor, todo mundo fala, eu te amo, e um tempo atrás nós estávamos aconselhando uma pessoa. Ele trouxe a sua esposa para cá, porque havia muitos problemas entre eles. Ele era extremamente nervoso, agitado,
e às vezes com esse nervosismo e agitação se tornava até violento, quebrava as coisas em casa, mas graças a Deus as coisas melhoraram, ele aceitou Jesus, as coisas foram mudando na vida dele, a palavra foi fazendo a obra, aquelas coisas todas, e de repente ele traz a sua esposa para nós, e ele falou para nós, veio ele e a esposa, ele querendo acertar a sua vida com a esposa, queria que eu intermediasse isso. Fica muito complicado, porque existe 3 verdades, a verdade dele, a verdade da mulher e a verdade dos dois, então a gente tem que saber muito o que você vai falar. Uma vez eu fiz uma visita para tentar arrumar o casamento de uma pessoa, essa pessoa não arrumou nada, e também eu acho que, enfim, mas tudo bem. E aí o que acontece? Estou me lembrando disso aqui. Aí ele chegou e falou assim: pastor, eu amo ela, que a gente mora debaixo da ponte. Pastor, eu amo ela, que eu como angu com ela. Então, ele estava tentando demonstrar o seu amor a ela, mostrando que ele não se importava com nada, a não ser que queria amar e estar com ela. Foi muito interessante o que ele disse. Mas eu falei com ele: mas amar, você vai levar ela para debaixo de uma ponte? Amar, você só vai dar angu para ela? Então ele estava usando expressões sem mostrar que iria realmente fazer alguma coisa pelos dois. Por isso que essa história nos faz refletir. Por isso que nessa história, ela entra antes dessa caixinha na testa, dessa caixinha no braço. Ela chega antes para mostrar que o amor não é apenas uma expressão, é o fazer alguma coisa, é realizar alguma coisa. A forma deste homem mostrar o amor para o seu filho foi fazer caixas, carrinho de caixa, avião de caixa, castelo de caixa, casa na árvore de caixa. As crianças, os amiguinhos iam brincar com aquilo que ele fazia. Ele conseguia, através das caixas, falar para o seu filho: eu te amo. E quando nós olhamos para Deus, nós encontramos um objeto do seu amor quando olhamos para a cruz. Deus mostrou a cruz, colocou o seu filho ali, o ressuscitou, mas deixou aquele objeto: eu te amo. Eu coloquei o meu filho ali porque eu te amo. Eu coloquei o meu filho lá porque eu te amo. Às vezes nós olhamos Jesus fazendo ações, atitudes, e nós encontramos a maior declaração de amor de Deus quando ele fez uma cruz e colocou o seu filho lá por nós, para nos amar, para nos salvar, para nos transformar. Não há objeto maior da expressão do amor de Deus em favor da nossa vida, em favor da humanidade, que não seja a cruz. Eu fiz alguma coisa. Quando nós dizemos a Deus que o amamos, não devemos falar apenas de palavras, e não tampouco usar a palavra Ele conhece o meu coração. Realmente Ele conhece. Mas o que eu faço para poder demonstrar esse amor? O que eu faço para poder mostrar que o amo? Que eu tenho amor por Ele? O que eu tenho feito para mostrar o amor que eu sinto pela minha família? O que eu faço para demonstrar o amor que eu tenho pelo meu trabalho? O que eu faço? Esse homem não tinha muita habilidade no se expressar. Ele usou a habilidade de fazer caixas e de amar caixas para falar para o seu filho: filho, eu te amo, por isso que eu faço tudo através das caixas para você. Que a gente possa refletir um pouquinho sobre isso e entender que essas caixinhas que o judeu, que era um objeto sagrado, colocava no braço, na altura do coração, e colocava na testa, entre os olhos,
era uma expressão que ele mostrava para Deus: Deus, eu te amo. Tenho guardado a tua palavra no meu coração e tenho guardado a tua palavra na minha alma. Então, o tefilim são um par de caixas pretas dotadas de um imenso poder divino, algo muito precioso. Por isso que é um objeto sagrado, né? Um objeto sagrado nos costumes da cultura judaica. Porque ele representava a palavra de Deus guardada na mente, na alma, e representava a palavra de Deus guardada no coração, e as tiras de couro guardadas na mão, como a fala da prática, e as tiras de couro, quando tocavam na base da coluna, mostrava que a palavra, que o amor que ele tinha por Deus, trazia equilíbrio na sua vida, trazia um equilíbrio na sua estrutura. Porque se você tirar a coluna vertebral do homem, você tira todo o equilíbrio, toda a estrutura do homem. Então o homem, ele precisa dessa palavra, ele precisa desse poder, ele precisa dessa unção para que ele guarde o coração ser transformado, sua alma ser limpa das coisas malignas e trazer equilíbrio para as suas ações, porque tudo está preso nessa coluna vertebral que nós temos. Então essas caixas servem de ponte entre o abismo existente entre o homem finito e Deus, que é infinito. Então é um ligamento é uma ligação por causa do conteúdo que estava escrito dentro dessas caixas. Uma caixinha usada sobre o bíceps, direcionada no coração, como duas tiras atadas em volta do braço até a ida da mão. É comumente usada no braço esquerdo, mas os canhotos usam no braço direito. A outra caixinha usada na cabeça, cobrindo a linha do cabelo, né? E alinhada com o pescoço entre os olhos, né? Entre os olhos, ficando as tiras penduradas e sobre o coração e atrás da coluna. Ensina-se que a alma do homem é composta de 10 atributos e equivale nesses atributos, Deus derramando o seu poder, derramando a presença divina sobre esses atributos do homem, para que ele possa agir de uma forma poderosa na sociedade, na família, na igreja, na sua vida. Então esses canais, vamos dizer assim, desse homem, se chama Serivot. São 3 delas são dados atributos intelectuais e 7 são dados atributos emocionais. Olha que bacana. Então, dentro dessa composição que nós temos, segundo, né, o ensino, né, da palavra, nesses 7 atributos da alma, então fica aqui pendurado, né, trabalhando, a palavra de Deus nos guardando na nossa mente, nos dando inteligência, capacidade, sabedoria, nos livrando dos pensamentos negativos, das coisas más e malignas, blindando nossa mente daquilo que não pode e não agrada a Deus, e também esses atributos emocionais, trazendo equilíbrio nas nossas emoções, trazendo equilíbrio nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nos fazendo saber nos comportar. Às vezes as pessoas falam assim: olha, por que você não fala? O silêncio não é falta de sinceridade, o silêncio é sabedoria. Tem coisas que não falamos, por mais que nós desejamos. Tem coisas que nós não dizemos, por mais que nós queremos. Isso é sabedoria, porque nós temos que entender que Deus está no controle de todas as coisas. Ele conhece, sabe o coração de todo mundo, e Ele tem um destino e a rota para todo mundo. O que nós devemos pedir é: Deus, corrija a rota dessa pessoa, para que ela não colida com alguma coisa, não bata com alguma coisa, como num acidente de carro ontem, na 267, um carro ficou destruído, irreconhecível. O casal que estava no carro morreu porque eles tomaram uma rota errada e colidiram com o caminhão de uma forma violenta. Não sobrou metade do carro só, porque a rota foi comprometida. A gente tem que pedir a Deus: Senhor, conserte a rota dessa pessoa, para que ele não vá colidir com alguma coisa lá na frente, para que ele não venha ter uma vida atrapalhada lá na frente.
Então, quando o homem usa o tefilim, ele une a sua alma com esses princípios intelectuais, com esses princípios emocionais. Então, ele simboliza, quando a sua tira está na sua mão enrolada 7 vezes, ele, em seu braço, ele está dizendo que é eu e Deus juntos. Então ele enrola a mão, atira 7 vezes o seu braço, traz aqui no coração. Eu e Deus, porque o 7 é o número da perfeição. Eu, o Senhor, o Senhor comigo. Eu com o Senhor. A tira na mão é atada ao braço e a mão, e a tira do tefilim na fronte, que cai solta no sentido da cabeça, até a perna, que significa a transmissão dos princípios de Deus na nossa vida, para nos trazer uma mente apurada, trazer bênçãos para os nossos pensamentos, nos trazer inteligência, um equilíbrio intelectual, emocional entre o cérebro e o coração, mãos e pés. Isso significa progresso e ação. Então, o que tem a ver isso comigo, Fernando? Tem muito a ver. Que a palavra e a presença de Deus, ela traz equilíbrio nas suas emoções, no seu coração, no seu andar, no seu falar, no seu agir. Haverá e surgirá um progresso na sua ação e um progresso nas suas ações. Por isso que os Provérbios é o livro da sabedoria, e Salomão diz: pendura no teu pescoço, põe entre os teus olhos. Deuteronômio, a parte que nós lemos, fala: ata sobre os teus olhos, traga no teu coração. Então, esse objeto chamado tefilim ajuda a sincronizar os atributos da alma, de modo que os pensamentos e os sentimentos do ser humano possam ser traduzidos em vida com significado e propósito, calcada em pureza intelectuais, paixões positivas e atos de bondade. Preste muita atenção. O que a palavra de Deus traz para a gente? O que a presença do Espírito Santo traz para a gente nessa ilustração desse objeto sagrado? Traz um sincronismo dos atributos da alma, de modo que os pensamentos e os sentimentos do ser humano, do homem, do indivíduo, possam ser traduzidos em uma vida de significado e propósito. Olha, quando eu encontro com Jesus, quando eu encontro com Deus, quando eu me encontro com Ele, eu recebo propósito, a minha vida tem um significado, eu tenho uma pureza intelectual, a minha alma começa a ser mais cristalina, aqueles pensamentos malignos, aquelas ideias e comportamentos estranhos vão deixando de lado, as paixões positivas, ou seja, não vou me envolver com qualquer coisa, vou me apaixonar por meu trabalho, minha família, a obra de Deus, no caso, quando nós que servimos ao Senhor, estamos na igreja. Então, atos de bondade, eu serei uma pessoa bondosa, eu terei ações bondosas para o meu próximo, eu vou ajudar o meu próximo. Então, isso é uma linha de critério. Quando eu vejo que alguma coisa está errada, essa linha, como se constrói um muro, uma parede, você coloca uma linha, você alinha, você pruma. Então, isso é um alinhamento para a minha vida. Opa, peraí. Será que a palavra, será que a presença do Espírito Santo está trabalhando nos atributos da minha alma? Estão trabalhando nos meus pensamentos, nos meus sentidos? Será que esse trabalhar de Deus na minha vida tem me trago um significado, tem me trago um propósito? Ou não tem feito nada, não está acontecendo nada? Essa palavra e a presença do Espírito Santo está me trazendo essa pureza intelectual, essa forma cristalina de pensar dos outros, de agir, das minhas paixões positivas. Será que eu estou tendo será que as minhas paixões elas são positivas? Ou seja, no meu trabalho, na minha casa, no meu amor. O que diz paixão? Paixão fala de momento de dedicação, de entrega, de esforço, de fazer com vontade. Uma pessoa apaixonada, ele se prepara, ele se cuida. Uma pessoa apaixonada, ele se transforma.
Uma pessoa apaixonada no seu trabalho, ele chega cedo, ele sai tarde, paga a hora extra, ele quer trabalhar, ele quer fazer com que a empresa cresça de uma forma sobrenatural. Aquele que é apaixonado pela obra de Deus, ele quer ver as almas salvas, ele vai atrás, ele visita, ele corre, ele telefona, ele apoia, ele traz para junto do rebanho, ele não joga para fora do rebanho, porque o próprio Jesus diz: aquele que comigo não ajunta, espalha. O espalhar é de Satanás, o espalhar é do diabo, o espalhar é do demônio, o espalhar faz parte do processo de Satanás. Satanás não quer que o homem se una, fique juntos, né? Na demonstração do dia 7 de setembro, um Brasil todo unido, aquilo chamou a atenção da imprensa do mundo inteiro, por causa da união. Satanás é aquele que espalha, que divide. Satanás é divisor. Então, será que esse tefilim, essa palavra, essa presença de Deus na minha vida, tem feito com que os meus atributos da minha alma, sejam sincronizados com os meus sentimentos, com os meus pensamentos, produzindo uma vida de significado e propósito, trazendo, né, a pureza intelectual para os meus pensamentos, as minhas atitudes, para as minhas paixões, aprimorando as minhas paixões positivas, como eu falei, trabalho, família, casa, e eu tenho atos de bondade. Eu vou te falar, viu? Puxa vida. Sabe o que eu vou te falar aqui agora? Isso está gravado lá no YouTube, lá no canal do YouTube, está gravado em diversas plataformas. Daqui a pouco nós vamos fazer pelo Instagram também, se Deus quiser. Mas sabe o que acontece com a gente? Eu não sei se eu posso, né, dizer isso, mas cada vez mais que a gente conhece as coisas de Deus, mais a gente fica temeroso. Mas a gente fica vendo que quanta coisa errada tem gente fazendo por aí. E às vezes até nós, se nós não vigiarmos. O conhecer de Deus, ele nos faz investigadores. Ele nos faz pensadores. A gente vê essas coisas aqui, como eu falei, é a linha que vai trazer um alinhamento, né? Uma parede torta é uma parede sem alinhamento, sem prumo. Então, isso alinha, isso traz um alinhamento com aquilo que Deus espera da gente. Então, ainda que não estejam em uso mais, muito difícil você ver, a não ser em cerimônias, em momentos preciosos, especiais, o tefilim é um objeto sagrado, devemos sempre ser tratado como tal por causa da representatividade e do ensino que ele traz. No seu interior, na sua caixinha preta, no seu interior, há pergaminhos que contêm 4 passagens do Velho Testamento. Ou, no caso do judeu, 4 passagens da Torá. É o Velho Testamento. A primeira passagem eu vou falar semana que vem, terça-feira, dia 12, feriado, eu vou estar com você em nome de Jesus. Mas voltando lá ao que nós falamos, esse sincronismo, esse equilíbrio, esse estado emocional de equilíbrio, esse estado espiritual, esse estado de sincronismo entre os atributos da minha alma. Por que eu vou deixar para a semana que vem? Porque nós vamos falar sobre estas 3 atributos intelectuais e 7 atributos emocionais. Para nós vermos como que a palavra de Deus, ela como esse tefilim, que é pouco usado hoje, mas é muito sagrado, muito consagrado, representa, né? Quando essa palavra que está sempre diante de mim, o temor, a obediência, não só o saber, mas o temor e a obediência, porque quanto mais eu sei, mais temeroso eu me torno. Quanto mais eu sei, mais obediente eu procurarei ser. Mais precavido das minhas ações eu procurarei ser.
Porque o conhecimento das coisas de Deus não fica no campo da informação. Olha, esse conhecimento, esse tefilim, essa forma de mostrar que eu estou guardando, essa forma de mostrar que está escrito no coração, traz esses benefícios, traz essas ações, traz essas atitudes, traz esse equilíbrio. A palavra foi bacana, sincronizado, né? É quando você está com o seu e-mail sincronizado no seu tablet, no seu computador e no seu telefone. Quando você sincroniza, tudo que você tem no telefone, você sincroniza no e-mail, faz um backup, deixa tudo guardado lá. A palavra sincronizada é a palavra que está todo mundo conectado, todo mundo junto, tudo conectado, tudo junto, tudo ligado. Então fala desses atributos da alma, sincronizando com meus pensamentos, os meus sentimentos, que depois dessa sincronização, transforma a minha vida em um significado. A minha vida tem um significado. Por isso que eu vou resguardar a minha vida, vou proteger a minha vida, vou ser prudente com a minha vida, eu não vou prejudicar a minha vida, não vou colocar a minha vida em risco, não vou colocar a minha saúde em risco, não vou colocar a minha saúde financeira em risco, a minha saúde familiar em risco, porque a minha vida tem um significado, a minha vida tem um propósito. É muito interessante isso, né? Eu estou aqui pensando muita coisa. Eu estou pensando muita coisa. E o meu pensamento agora seria assim, se eu pudesse, eu pegaria, deixa eu mostrar para você um negócio. Se fosse possível, a gente pegaria esse cartão de memória, enfiava na cabeça das pessoas. Dentro desse cartão de memória, tudo aquilo que é bênção, e fazem, ó, tchum, mais. Mas o Senhor não conseguiu. As pessoas só se tornam agradadas, acho que essa é a palavra. As pessoas só se tornam agradadas da palavra agradar quando elas se entregam realmente para Deus. Porque nem o Senhor Jesus agradou todo mundo, nem o próprio Deus. Não agradou por causa da dureza do coração e do pecado que está registrado em nós por causa da nossa natureza humana. Então, por isso que Deus usa este instrumento chamado palavra e a presença do Espírito Santo, porque só a palavra é formalismo, só o Espírito é fanatismo. Então ele usa a palavra e o Espírito para poder trazer o equilíbrio, para não ser demasiadamente formal, nem demasiadamente espiritual ou fanático. E aí ele traz esse equilíbrio entre a palavra e o Espírito. Quando eu entendo isso, eu consigo deixar esse fluir de Deus na minha vida. Eu permito o Senhor fluir na minha vida. Eu permito que a palavra flua em mim. E fazendo com que essas coisas aconteçam na minha vida. Por isso que quando nós vemos uma pessoa realmente transformada, nós vemos essa pessoa mostrar esse amor, não com palavras, mas com ações.
como o homem que amava caixas. E a forma de falar que amava o seu filho era dar a ele caixas, fazer para ele caixas. Bom, que a gente possa ter um tempo de reflexão. Terça-feira eu vou falar sobre esses atributos intelectuais, porque faz parte do que a gente está aprendendo sobre sabedoria, os atributos sentimentais, dos nossos sentimentos. E vamos falar desse pergaminho, desses 4 pergaminhos que estão dentro dessas caixinhas que eram colocadas na testa, que eram colocadas no braço. Hoje, poucas vezes usado, só em cerimônias especiais. Que Deus possa nos ajudar a fazer com que, e a buscar nele esse equilíbrio que nos falta. Esse equilíbrio que nós precisamos para evitarmos de fazer coisas estranhas e absurdas por causa do desequilíbrio da nossa alma e das nossas emoções. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos e te glorificamos, te exaltamos por tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossa alma, em nosso coração, em nossos lábios para poder aprender, para poder, meu Deus Todo-Poderoso, crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando falamos, aprendemos. Quando falamos, ó Deus, Pai Santo, estamos aprendendo alguma coisa. E te louvo, Pai, por esse momento em que nós aprendemos algumas coisas preciosas, algumas coisas maravilhosas, algumas coisas tremendas. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, por esse ensino. Obrigado, meu Deus Todo-Poderoso, por esse tempo que nós paramos para poder aprender. Por esse tempo, meu Deus, que paramos para poder inibir, repreender a mortandade que assola o meu dia, como o Salmo 91 diz. Paramos, ó Deus, para poder ouvir o que o Teu Espírito Santo tem para nós, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, eu te peço, Pai, a Tua bênção sobre o Teu Filho, sobre a casa do Teu Filho, sobre os negócios do Teu Filho, sobre a vida do Teu Filho, de uma forma muito preciosa. Alcança este homem, essa mulher que conosco está, Pai. Alcança e supre as suas necessidades de uma forma poderosa e maravilhosa. Ó Deus, que nós possamos estar sempre esperançosos, confiantes, a olhar para a cruz e ver, meu Pai, que o Senhor não apenas disse que amava o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, mas nós possamos ver que realmente, através da cruz, o Senhor demonstrou o seu amor por nós. Em meio às lutas, em meio às dores, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, em meio, meu Pai, a tanta coisa que nos aborrece, que nós possamos estar olhando para a cruz, para ver, ó Deus, o que o Senhor fez por nós. Para entendermos que as nossas expressões, que a expressão de amor não pode ficar somente no campo da fala, mas também, meu Pai, no agir. Às vezes com um abraço, com um aperto de mão, com um sorriso, às vezes com um presente, com um favor, ó Deus, feito, com alguma coisa realizada, demonstramos que nós amamos. E o amor, meu Pai, nos leva a fazer alguma coisa. O amor sempre nos levará a realizar alguma coisa. Sempre ter um objeto para mostrar que amamos. Seja uma roupa dada a uma pessoa carente, seja um abraço, um aperto de mão, um sorriso ou um favor, sempre alguma coisa que vamos ter que usar para demonstrar o amor. Que o Senhor nos ajude, Pai. Nesse mundo com tanta falta de amor, onde a demanda é o amor, nos ajude, Pai, a amar. A amar. A amar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Seja conosco e nos abençoe para a tua glória. E te agradecemos hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Amém, meus amados. A minha esperança
e minha última palavra agora, é que você esteja compreendendo essas coisas. O que eu recebo, né, aliás, a gente recebe e fica tão entusiasmado em tentar passar que a gente fica até preocupado se realmente estamos conseguindo transmitir. Mas enfim, que Deus te abençoe de uma forma muito preciosa e poderosa. Que Deus te guarde e te proteja no nome de Jesus. Amém? Um grande abraço. Deus abençoe. Uma tarde abençoada na presença do nosso Deus. Uma tarde abençoada na presença do nosso Pai. Um grande abraço. Deus abençoe. Até logo, se Deus quiser. Até amanhã. Até sábado. E até domingo, se Deus quiser, no nome de Jesus. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Deus abençoe.